Queridos, nós vamos dar continuidade na exposição da primeira epístola de João. E hoje nós vamos considerar o capítulo 1, versículos 2 a 4. Então, eu queria pedir que todos abrissem a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 1, versículo 2 a 4. Existem acontecimentos marcantes na vida que marcam cada época da nossa vida. Quando somos crianças, é marcante quando nós passamos de ano. Depois, nós crescemos mais um pouco e é marcante quando nós somos aprovados para entrar numa faculdade ou quando conseguimos o nosso primeiro emprego, talvez. E a vida avança. E a importância desses momentos marcantes parece que vai aumentando. Quando você realiza o seu noivado, casamento, a descoberta de que vai ser pai e mãe, o nascimento dos filhos. Existem muitos momentos marcantes em nossas vidas. Na caminhada cristã não é diferente, também é assim. Nossa conversão ao Senhor, que eu imputo que é o momento mais importante da vida de qualquer pessoa. O dia em que o Senhor tocou o coração e transformou a pessoa. Tudo mais, por mais marcante que seja, é menor do que este dia. Não é à toa que a palavra diz de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Então, a conversão é um desses momentos marcantes, mas não somente na caminhada cristã. Quando somos batizados, começamos a fazer parte de uma igreja local oficialmente. Eu, particularmente, e não só eu, mas muitos, mas eu falo por mim, foi muito marcante a minha ordenação ao corpo diaconal aqui nessa igreja e, posteriormente, a ordenação ao ministério pastoral. São apenas exemplos de como nós temos na vida momentos assim. Eu não tenho a intenção aqui de definir o grau de importância, à exceção da conversão, que eu já defini, né? Para mim é o mais importante. Mas, quanto aos demais, eu não tenho a intenção de graduar, dizer o que é mais e o que é menos importante, apesar de que eu tenho uma opinião quanto a cada um desses momentos. Porém, além da importância desses momentos, a importância que nós damos a esses momentos, existe algo comum a eles, além de serem marcantes, que é o grande desejo que nós temos de compartilhá-los com os outros, especialmente com aqueles que estão no nosso raio de influência. Por exemplo, eu vou dar um exemplo recente nosso, quando descobrimos que a minha esposa estava grávida, naturalmente nasceu um desejo imenso no coração de compartilhar. A gente esperou aqueles primeiros dias, que quem já teve filho sabe que é meio incerto ali do início da gravidez, mas depois que passou, nós fomos logo anunciar para os nossos pais, para os nossos familiares, aqui na igreja. Esses momentos são marcados também por essa realidade. E é exatamente isso que João vai fazer na sequência do texto. Ele vai compartilhar com seus destinatários uma realidade marcante, para que todos possam se alegrar com ele e na comunhão da igreja. E é isso que nós vamos ver nesta noite. Vamos, enfim, ler a palavra do Senhor, versos 2 a 4 de 1 João. Diz assim a palavra do Senhor: A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque Tu separaste homens para proclamar a verdade da vida que se manifestou, o Evangelho de Jesus Cristo. E por isso nós podemos ter a alegria completa
e comunhão com a Tua igreja, Pai. Muito obrigado, Senhor, que a Tua palavra revele edificação à Tua casa. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quando consideramos, no domingo último, o verso 1 do capítulo 1, vimos que João está refutando ali uma perigosa heresia, a heresia gnóstica, que diz, hoje vai ser bem resumido, que diz que a matéria é boa, influenciada pela filosofia grega, que a matéria é boa e que é má, e que o espírito é bom, e, consequentemente, tudo que é bom é espiritual e tudo que é material é mal. Essa doutrina que estava querendo influenciar ali as igrejas a quem João se dirige. Nós sabemos que, biblicamente, isto não é verdade. Por essa mentalidade equivocada, homens começaram a questionar e a duvidar ali naquela igreja, por essa doutrina, de que Jesus veio em carne. Já que a carne é má, então o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo não pode ter vindo em carne. Então alguns passaram a acreditar que Jesus era um espírito ambulante. E João, no capítulo 1, versículo 1, ele deixa bem claro que não existe isso, que Jesus é homem e Deus ao mesmo tempo, 100% homem, 100% Deus. Foi isso que nós conversamos mais detalhadamente no domingo passado. E qual é a importância de saber disso? Aqui vai ser bem resumido. A necessidade na natureza divina de Jesus Cristo é para que ele pudesse exercer redenção, tivesse autoridade para exercer redenção, é porque somente o sacrifício de um ser divino tem valor infinito. A morte de um homem apenas seria o suficiente para trazer justiça para pagar os pecados de apenas um outro homem. Mas como Jesus Cristo, além de homem, era Deus, então o valor do seu sacrifício é infinito. 3. Só um Redentor divino podia ressurgir, vencer a morte e ressurgir pelo próprio poder. E por que tem que ter uma natureza humana? 1. Para substituir homens. Jesus precisava assumir a forma do que ele queria redimir. Para que ele pudesse trazer perdão de pecado a homens, ele tinha que ser homem. É por isso que ele tinha que ser homem. É por isso que o autor de Hebreus vai dizer que não é a anjos que ele traz a redenção, mas a homens, porque ele assumiu a forma de homem. Era necessário que ele fosse, e é, um homem, para que nós tenhamos um modelo ideal, o padrão a ser seguido de homem. Jesus Cristo é esse padrão. E, por fim, foi necessário para que nós soubéssemos que temos um Redentor capaz de se compadecer das nossas necessidades, já que ele entende os sofrimentos que nós passamos, porque ele também passou fome, tristeza, angústia. A única diferença foi que ele não pecou jamais. Estabelecida essa verdade, João vai dizer agora que a palavra da vida, que é o termo que ele usa no final do verso 1, se manifestou. E quais as razões pela qual ele proclama esta verdade? A palavra da vida, como nós vimos, é Jesus Cristo e o seu ensino e a sua obra. Então, enfim, vamos entrar no nosso texto de hoje, onde ele vai revelar as razões dessa manifestação. Está lá no o primeiro ponto que eu queria chamar de Deus se manifestou. Está lá no versículo 2. Vou ler novamente. A Bíblia, desculpe, irmãos. A verdade se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Como vimos, como eu acabei de dizer, João estabeleceu a verdade contra a palavra da vida que é Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus, a verdade do Evangelho, a necessidade de que fosse assim. Porém, o conhecimento desta verdade só foi possível pelo que é dito aí no início do verso 2, porque a vida se manifestou. O verbo da vida, pré-existente, eterno, manifestou-se no tempo e na história. Aquele que era desde o princípio não ficou isolado na glória,
mas veio até os homens, veio até nós. E essa experiência audível, visível e tangível daquilo que era desde o princípio, só foi possível porque ele se manifestou. Ninguém jamais pôde, por empreendimento individual, encontrar a Deus, conhecer a Deus. Nós só podemos conhecer a Deus porque ele se manifesta a nós. Essa palavra traduzida no texto como manifestou, significa tornar manifesto, ou visível, ou conhecido o que estava escondido. E o que foi que estava escondido, que não podia ser encontrado e que se tornou visível? Nós já lemos: a vida. Observe que João não escreve vida se manifestou. Ele escreve a vida se manifestou. E isso acontece porque João não está falando aqui de qualquer tipo de vida, mas está falando sobre a pessoa de Jesus Cristo, conforme o mesmo ensinou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. A intenção, então, de João, a intenção do apóstolo aqui, é chamar a atenção para a plenitude da vida em Jesus Cristo. E para atestar essa verdade que ele está afirmando, ele recorre ao testemunho pessoal de quem conheceu esse ser pleno, Jesus Cristo, a vida, a palavra da vida pessoalmente. E ele diz: nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos. Note que ele usa o plural aí, porque João tem, desde o início da carta e em outros momentos, você vai ver que ele está falando, esse nós, ele se refere a ele e aos demais apóstolos. E aqui ele está combatendo o testemunho, a heresia por aqueles mestres gnósticos. Por quê? Porque eles diziam que Jesus era um espírito, um fantasma. Eles dizem: olha, eles estão loucos, porque eu e os meus colegas, discípulos dele, vimos ele, pegamos nele, comemos com ele, andamos com ele. Parafraseando, João está dizendo: estes homens são loucos, falam que não sabem, não viram, mas nós, todos sabem que nós conhecemos a Jesus Cristo e andamos com ele por, no mínimo, 3 anos. Hoje em dia, nenhum de nós viu a Cristo fisicamente. Mas sabemos de Jesus Cristo, conhecemos a verdade do Evangelho pela instrumentalidade dos apóstolos, que foram homens escolhidos por Deus para testemunhar acerca da sua vida, morte e ressurreição. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 40 a 42, deixa isso bem claro. Diz assim: Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto. Atos, capítulo 10, versículo 42. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Esse testemunho apostólico que chega até nós, esse testemunho apostólico que chega até nós, estão preservados por escrito. É o que nós temos, cada um de nós, todos que trouxeram aqui, ou que estão usando o celular, é o que nós temos, que nós chamamos de o Novo Testamento. É o testemunho dos apóstolos, do que eles viram, ouviram e aprenderam de Jesus Cristo. Inclusive Paulo, fora de tempo, como revela a Escritura. E o texto vai prosseguir e vai dizer que a vida
que João especifica um pouco mais a que vida está se referindo. Vai falar um pouco sobre a origem dessas vidas, dessa vida que ele e seus colegas anunciavam. Ele vai dizer: a vida eterna que estava com o Pai. O conteúdo do testemunho apostólico é Cristo. Aqui João o chama de vida eterna. Segundo a teologia joanina, os ensinos de João, vida eterna se refere a um tipo de existência dos que conhecem o Pai e o Filho. Não é só questão de durar eternamente, mas também por possuir uma qualidade e uma natureza diferente. Esta vida eterna é aquela que Jesus conceitua em sua oração sacerdotal, lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 1 a 3. Seria muito importante os irmãos marcarem aqui, especialmente a parte do verso 2 e 3. Diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Jesus vai orar. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Aqui o ponto. Para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Notem que parece que eu fiz uma confusão, ou parece que o texto tem uma contradição. Pois eu disse que Jesus é a vida eterna. E agora, o texto que eu acabei de ler diz que a vida eterna é que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo. Parece que tem uma contradição aí, uma confusão, mas na verdade não há. Pois Jesus é a vida eterna em si, mas também é a vida eterna de todo aquele que crê nele verdadeiramente. É por isso que um texto de Paulo vai ficar bem claro agora quando eu ler. Um texto muito conhecido, Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vou mudar um pouquinho aqui, só para ficar didático. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive a vida eterna em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Logo, esta é a vida, temporalmente eterna, mas que também é experimentada aqui e agora, uma qualidade diferente de viver, uma natureza diferente de vida, que todo aquele que crê em Jesus Cristo tem e possui. João vai retificar esta verdade na conclusão, próxima conclusão da sua carta. Avança um pouquinho, vai para o capítulo 5, a partir do versículo 11. 1 João, capítulo 5, a partir do versículo 11. Vou ler a palavra. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho Jesus, acrescento eu. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que vocês vão ter vida eterna, que quando vocês morrerem, vocês vão para o céu para viver eternamente. Não é isso que o texto diz, mas diz para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. A vida eterna, então, abraça esses dois sentidos. Em primeiro lugar, a revelação de Cristo, o próprio Jesus Cristo, mas também a vida que de alguma forma, miraculosamente, por muita misericórdia, o crente experimenta. E tem algumas lições que nós podemos tirar deste primeiro ponto. A primeira é a suficiência
da palavra de Deus, da Escritura Sagrada. Porque é por meio da proclamação apostólica, por meio do que foi preservado do ensino de Cristo e dos apóstolos, que nós somos alcançados para a vida eterna. Cuidado com outros caminhos que o mundo aponta. Quer conhecer a Deus? Palavra. Quer encontrar verdade sobre Cristo? Quer ser salvo? Evangelho. Não tem outra saída. Tudo que o mundo oferece trazendo essas soluções para o problema da morte eterna é mentira. Só Jesus Cristo é a vida e concede vida eterna a todo aquele que crê. Outra verdade é a suficiência de Jesus Cristo. Jesus é tudo o que precisamos para a vida eterna. Você crê no Evangelho de Jesus Cristo? Que Ele morreu para lhe salvar? Se arrepende dos seus pecados? Então é isso que traz salvação. É isso que comunica a vida eterna. Não é religiosidade, não é rituais, não é boas ações, não é honestidade. Sem Jesus Cristo, nada disso é em si ruim, mas sem Jesus Cristo, tudo isso leva para o inferno. Uma outra lição muito importante, de muito encorajamento, é que nós, crentes, possuímos vida eterna. Isso deve mudar a forma como nós enxergamos a realidade. O crente não pode andar desesperado, porque ele não vai ter vida eterna só quando ele morrer. Ele já tem, se ele é um crente verdadeiro. E o que essa vida eterna deve gerar em nós? Eu queria destacar duas implicações. Uma eu já adiantei aqui um pouco. Confiança, coragem, perseverança, apesar das circunstâncias. Agora faz mais sentido um texto também muito conhecido, quando Jesus diz assim: olha, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu, a vida eterna que habita em vocês, venci o mundo. Uma segunda implicação desta realidade de possuir a vida eterna é que ter a vida eterna implica obrigatoriamente e necessariamente em uma vida por busca de santidade. São realidades indivisíveis. Uma coisa, vida eterna, não existe na pessoa que não luta na busca pela santidade. Quer ver? Abre a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 6, versículos 20 a 23. Paulo vai falar aqui dessa vida eterna, mas olha o que o apóstolo Paulo vai revelar. Romanos, capítulo 6, versículos 20 a 23. Quando vocês eram escravos do pecado, ele está se referindo aqui a antes da conversão. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Podia fazer o que queria. Que fruto colheram dessa época? Eu estou parafraseando aqui. Que fruto vocês colheram dessa época? Ele diz: as coisas das quais agora vocês se envergonham? Pois o fim destas coisas é a morte. Agora no 22. Mas agora, após a conversão, após a transformação, mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva aonde? A vida eterna? Não. Leva à santidade. E o seu fim, o fim dos frutos de santidade, é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Note que parece também aqui, cuidado, que às vezes os textos bíblicos parece que apontam uma contradição, mas não há. Ele vai dizer assim: olha, o fruto que colhe leva a santidade. Colher fruto envolve obra, envolve fazer algo, certo? Aí ele vai dizer: e o seu fim é a vida eterna.
Se o texto terminasse aí, poderia parecer que era por boas obras que você alcançaria a vida eterna. Mas o texto não termina aí. Pois ele diz, o salário do pecado é a morte, o fruto de quem vive em pecado é a morte. E ele vai dizer, mas o dom gratuito, de graça de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Como juntar esses dois ensinos, essa aparente contradição? Todo aquele, a Bíblia fala isso em inúmeras passagens, todo aquele que tem a vida eterna, necessariamente é aquele que busca a santidade. É indissociável isso. Logo, é preciso ser humilde, piedoso, ter pureza na mente, lutar por tudo isso fortemente, pureza da mente, tirar pensamento maledicentes da nossa mente, dos olhos, lutar contra todo tipo de impureza, imoralidade, perversão, porque essa é a vida eterna de Jesus Cristo em cada crente. Nos negócios, nos relacionamentos, como você trata a sua esposa, como você trata o seu marido. É preciso buscar ser cada vez mais santo. É obrigatório, não é opcional. Se você sentou na condição de conformidade com o pecado, um sinal de alerta gigantesco está sobre a sua cabeça. Na minha e na sua, de qualquer um que faz isso. Porque envolve a natureza do crente, envolve graça recebida de Deus, salvação, mas essa natureza transformada nos leva naturalmente a uma vida de busca por santidade. Cuidado com o uso da língua, com o uso do celular, que imagens, que vídeos, que áudios você fica ouvindo. Será que é compatível com a vida eterna, a vida de Cristo que você diz possuir, que eu digo possuir? O segundo ponto que eu queria chamar, eu chamei para a nossa comunhão, que os apóstolos proclamavam essa verdade para a nossa comunhão. Está lá no verso 3. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Qual é a finalidade pela qual João e os demais apóstolos se dedicaram até a morte para proclamar o que haviam aprendido de Jesus Cristo? Por que esses homens se dedicaram tão intensamente até a morte para fazer esta proclamação? Está aí no texto. Para que vocês também tenham comunhão conosco. Em outras palavras, para que todo aquele que ouvisse e cresce na pregação do Evangelho pudesse fazer parte da mesma comunhão que João e os demais apóstolos possuíam. Quando uma pessoa experimenta essa vida eterna que é real, a vida de Cristo, então você tem um grande desejo de compartilhar essa vida com os outros. É consequência natural, porque é algo maravilhoso. Eu falei disso aqui na introdução. Quando nós vivemos algo extremamente marcante, bom, que nos traz alegria, nós queremos compartilhar. Mas qual é a maior alegria que qualquer pessoa pode ter? É um dia ser alcançado pelo Evangelho de Cristo. Quem tem um verdadeiro encontro com Jesus, a semelhança dos apóstolos, não pode jamais calar sua voz. A Bíblia deixa isso muito claro, o exemplo desses homens. André encontrou-se com Cristo e levou seu irmão Pedro a ele. Felipe encontrou Natanael e convidou-o a conhecer a Cristo. Os apóstolos estiveram com Cristo e disseram: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E Paulo disse: ai de mim se não pregar o Evangelho. A proclamação
da pessoa e obra de Jesus Cristo deve ser uma missão imperativa, intransferível, impostergável e individual de todo crente. Não é apenas confiar que o pastor Paulo e o Ministério de Evangelismo e Missões faz todo o trabalho e você deposita o dinheiro aqui. Será que foram só eles que receberam a alegria de um dia ter seus pecados perdoados por Jesus? É só eles que têm essa mensagem para proclamar? Você não recebeu também? Eu não recebi também? Note um detalhe muito importante, que aqueles que receberam essa vida eterna não proclamam para que seja realizado qualquer tipo de comunhão. Não é qualquer tipo de comunhão a que João fala. Essa comunhão que é trazida pela propagação do Evangelho, pelos aqueles que creem, ela é um tipo de comunhão delimitado. O texto diz, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Os limites dessa comunhão estão fixados na unidade doutrinária entre os seus leitores, ao que foi ensinado pelos apóstolos a respeito da pessoa e obra de Jesus Cristo. E esses limites são muito importantes. Por quê? Naquele contexto era muito importante João deixar bem claro. Porque estava entrando um monte de ensino estranho. João quer dizer assim, não, olha, esses ensinos não trazem a comunhão da verdadeira igreja. Assim como no nosso contexto não é diferente. Quanta tolice tem sido ensinada. Às vezes até sob o pretexto, vamos ser amigos de todo mundo, ter comunhão. Mas a comunhão da vida eterna é aquela que é com Jesus Cristo e o Pai. A doutrina apostólica, o Novo Testamento, é a base para a verdadeira comunhão cristã. Nesta unidade doutrinária, neste corpo de testemunhos, está intrínseca a comunhão sobrenatural com Deus e com seu Filho Jesus Cristo, pois são complementares. Nós precisamos da mensagem apostólica para ter comunhão com Deus, e precisamos de Deus para termos compreensão da mensagem apostólica pelo trabalho do Espírito Santo de Deus. Uma mensagem que precisa ser propagada, esta verdade, a semelhança do que João e os demais apóstolos faziam, porque essa é a única esperança, essa é a única água do deserto. Não é caridade, não é educação, não é revolução social, não é nada disso que traz salvação para o mundo. O que traz salvação para o mundo é uma pessoa, é Jesus Cristo. Ele é a solução do problema do pecado. Isso destaca uma coisa muito importante para nós, irmãos. A razão da nossa comunhão é o ensino, a doutrina e a pessoa do Deus Trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a comunhão que tinha entre os apóstolos, essa é a comunhão que eles anunciavam, e essa é a comunhão da igreja primitiva, era a comunhão da igreja primitiva, e essa deve ser a comunhão dos crentes. Infelizmente, hoje em dia, vemos vários esforços modernos para a unidade entre os cristãos, que se baseiam em trabalhos, às vezes, conjuntos de evangelização, obra de caridade, shows gospel, marcha para Jesus, luta em defesa dos direitos humanos, mas como vimos, o fundamento, a base que deve sustentar a comunhão cristã não é nada disso. É a mensagem apostólica, porque essa comunhão é delimitada, é com Deus e com Jesus Cristo. Isso deve trazer um grande ensinamento para mim e para você. Que seja esta verdade da palavra que defina como nós realizamos e com quem nós realizamos, com quem nós temos comunhão.
Que a palavra de Deus seja um meio pelo qual nós julgamos com quem nós vamos nos relacionar, com quem nós vamos sair, com quem nós vamos celebrar. Como saber se eu devo me envolver com fulano, beltrano, ciclano, em uma sociedade, por exemplo, uma sociedade comercial? Você deve ter comunhão com aquele que tem comunhão com Cristo e com o Pai, porque essa é a comunhão dos que têm vida eterna. Como saber então? Nós já falamos aqui mais cedo. Olhe para a pessoa, veja se tem um esforço sincero, legítimo, de uma busca por santidade progressiva, se tornar cada vez mais santo, vencer o pecado. Não é fácil, todos nós lutamos contra o pecado, mas verifica se há o esforço, se essa pessoa que você está em dúvida se deve ter comunhão, se ama a palavra, se ama a igreja. Nenhuma igreja é perfeita, nem essa aqui, muito menos essa aqui é perfeita. Mas a verdade é que Cristo, que fazer parte, aquele que foi transformado por Cristo, faz parte desse corpo, cujo Cristo é a cabeça. Então Ele ama a igreja apesar das dificuldades. Muita gente se diz cristão, mas as amizades, aquilo com quem gosta de compartilhar, com quem se sente à vontade, às vezes é um ímpio. Como pode ter comunhão? É isso que João vai falar depois, que nós vamos considerar aqui no próximo domingo. Eu vou até adiantar aqui. Ora, a mensagem no versículo 5. Ora, 1 João capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Que nós usemos a palavra de Deus, a transformação que um dia alcançou o nosso coração, a verdade sobre Cristo e seu ensino, como aquilo que define aonde nós vamos, com quem nós temos comunhão verdadeira. Terceiro ponto. Eles proclamavam para a nossa alegria. Está lá no verso 4. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Nesse verso, João conclui a primeira seção da carta, apresentando o propósito último da proclamação da vida que se manifestou. O propósito imediato, mais próximo, era a comunhão, eu acabei de falar. Mas o propósito final dessa comunhão está aí, é a alegria. A religião cristã é a religião da comunhão, do encontro com Deus, com os homens, e não a religião da solidão. É a religião da alegria, e não a religião da tristeza. Certamente João se alegrava com o fato de que os leitores a quem ele escrevia haviam sido resgatados pelo Evangelho de Jesus Cristo do paganismo. E ele fala que ele ratifica, ele ensina a verdadeira comunhão para que a alegria desses homens um dia seja completa. Essa alegria, meu irmão, a que João fala, não é um sentimento que nós produzimos, muito menos ainda é a alegria que é fruto das circunstâncias. Todo mundo é alegre quando tudo dá certo, o ímpio e o crente. Se alegrar com as circunstâncias não é nada demais, todo mundo faz isso. Mas a alegria a que João fala aqui é outra alegria, é a alegria que o salmista fala no Salmo 16, verso 11. Tu, Deus, né? Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Logo, a plena alegria vem do céu, é imperativa, ultra circunstancial,
cristocêntrica, indestrutível. O mundo não pode dar nem tirar. A ideia da plenitude de alegria não é incomum nos escritos de João. Você pode ver isso depois em João 3:29, 15:11, 16:24, no Evangelho. Porém, a alegria completa não é possível neste mundo de pecado, porque a perfeita comunhão com Deus também não é possível. Assim, devemos entender que o versículo 4 fala de uma alegria tangível que nós vivemos, os crentes na comunhão da igreja. Mas também fala de uma alegria, aponta para uma alegria futura, para uma alegria no céu, para uma alegria no novo céu e nova terra, onde a comunhão estará definitivamente e totalmente consumada, e a alegria será completa. Foi para esse fim, olha o coração desse homem, João, foi para esse fim que aquele que era, desde o princípio, nosso Senhor Jesus Cristo, se manifestou no tempo, e que os apóstolos ouviram e viram e apalparam e nos proclamaram. A alegria é uma das principais marcas do cristão. O cristão não pode estar todo o tempo insatisfeito. O cristão não pode estar todo o tempo ingrato. O cristão não pode estar todo o tempo murmurando, reclamando das coisas, nunca está feliz, sempre de cara fechada. Não é uma marca do cristão isso. Como pode? É incompatível. Como pode nós, humanos miseráveis, sabermos que alcançamos graça e misericórdia, vida eterna em Cristo Jesus, e ainda levar a vida reclamando e murmurando? Tem alguma coisa estranha aí. O nosso problema não é buscar alegria, querer fazer com que as circunstâncias sejam boas e agradáveis. Todo mundo faz isso, eu faço isso. Isso não é o problema. O problema é quando nós nos contentamos com essas alegrias, que essas são a razão da verdadeira alegria do nosso coração. Pequenas alegrias terrenas demais. Onde você encontra mais alegria, meu querido, minha querida? Onde você encontra mais alegria? No emprego, no lazer, no entretenimento? É aí que está a maior alegria que você possui? Na sua conta bancária? Porque se for, quando der problema nessas coisas, é só desespero que resta. Mas se a nossa alegria está firmada no Senhor Jesus Cristo, essa alegria é eterna. Deus nos salvou para a maior de todas as alegrias, a alegria de glorificá-lo e desfrutá-lo para sempre. O pecado, o mundo, as pessoas prometem muita alegria, mas o resultado é sofrimento, é morte se for separado da palavra de Deus. É destruição de famílias, é destruição de relacionamentos, são pessoas sofrendo. Esse é o salário do pecado, uma morte a longo prazo. A morte espiritual que já vem com porque todos nós nascemos em delitos e pecados, mas aquele que persevera nessa morte até o fim, vai morrendo a vida inteira, e depois morre eternamente no inferno. Só quem traz vida verdadeira é Jesus Cristo. Em resumo e concluindo, a proclamação apostólica era a manifestação histórica do Eterno. Seu propósito era e é uma comunhão de uns com os outros, na qual se baseia a comunhão, na qual está baseada na comunhão com o Pai e com o Filho, que produz e produzirá a plenitude de alegria. Isso é razão de grande alegria para você que está me ouvindo? Esta vida eterna, esta manifestação de Cristo que veio para nos salvar, é motivo de grande alegria para você? Então compartilhe, para que as demais pessoas possam experimentar essa mesma comunhão com você, essa mesma comunhão que traz alegria plena em Cristo Jesus. Não é
Para você, por outro lado, isto não é a alegria da sua vida? Você ainda não recebeu essa palavra? Isso ainda não alegrou seu coração? Você não sabe do que eu estou falando até aqui? Pois eu vou compartilhar agora. Esta mensagem que um dia me deu muita alegria, eu vou compartilhar com você. Nós nascemos mortos, porque somos pecadores. Isso é visível no bebezinho de mais tenra idade. É visível ira, ciúme. E conforme nós vamos crescendo, isso só vai alargando e aumentando. Nos tornamos cada vez mais pecadores, egoístas, orgulhosos, todos nós em maior ou menor medida. Só que existe um Deus santo, justo e puro, que não pode fechar os olhos para essa pecaminosidade toda. Nós, cada ser humano, eu, você e cada ser humano que já andou neste mundo, é merecedor do inferno. Não somente pelo que Adão e Eva fizeram no Éden, mas pelo que nós mesmos já fizemos e ainda fazemos. Qual é a solução? É um problema grave. O inferno vai ser bem ruim. Qual é a solução para isso? É a boa notícia que João proclamava. É Jesus Cristo, que esse Deus justo, que um dia vai trazer justiça sobre todo o pecado, também é um Deus misericordioso, que entregou seu Filho Jesus para morrer, para que todo aquele que nele crê, que acreditar nas promessas na vida dele e se arrepender dos seus pecados, receba essa vida eterna. Que notícia pode ser mais maravilhosa do que essa? A notícia, resumindo, é: você está perdido, porque você é um pecador, e o pecado é grave diante de Deus. Eu vou para o inferno. Só que tem uma esperança, tem uma saída. Jesus Cristo. Ele morreu para que os nossos pecados fossem perdoados. Ele pagou na cruz do Calvário. Ele sofreu o castigo, a justiça de Deus, pelo pecado de todo aquele que nele crê. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso que eu estou falando? Isso traz grande alegria para você? Compartilhe. Mas se você não crê, ou não cria, mas você está sentindo no seu coração: eu preciso disso, eu olhei para mim, eu sou pecador, eu sou capaz de enxergar isso. Eu vou fazer um convite bem breve aqui para você, porque eu acabei de fazer o que o João estava fazendo ali. Claro que o João fez muito melhor do que eu, mas eu acabei de fazer o que o João estava fazendo ali. Eu proclamei o que me traz alegria, para que você tenha alegria também. Tem alguém aqui nessa noite que entendeu essa verdade, que precisa desta vida? Eu peço que levante a mão, por favor. Glória a Deus, que Deus te abençoe, glória a Deus. Eu queria pedir que você viesse aqui na frente. Você que entendeu que não dá mais para viver nessa vida, você que levanta a mão, não tenha vergonha, venha aqui corajosamente. Eu queria orar com você. Venha, você levantou a mão, não tenha medo. Eu não estou fazendo um convite para você vir aqui para essa igreja, para você ser membro da primeira igreja batista do Pará. Não tem nada a ver com isso. Eu estou fazendo um convite, uma proclamação para que você creia no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você entendeu essa mensagem e creu nessa mensagem e não quer viver perdido no mundo, mas que enxergou a verdade do único caminho que é Cristo, venha aqui na frente, por favor. Glória a Deus. Venha aqui na frente. A Mara ouviu a pregação clara do Evangelho e aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Glória a Deus! Eu sei que teve gente que levantou a mão que está envergonhado. Meu querido, não tenha vergonha de homem. Jesus diz que aquele que se envergonhar dele, no dia lá, ele vai recusar.
no dia do julgamento. A Mara corajosamente se levantou. Eu quero esse evangelho, eu quero essa vida eterna, eu não quero mais andar em morte, em delitos e pecados, mas eu quero buscar uma vida santa diante do Senhor, amém? Amém. Opa, glória a Deus. Miguel Moreira Martins. Miguel, você acredita em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Sim. Amém. Como é Miguel? Miguel Moreira Martins. Falou o nome completo. Miguel Maria da Martins. Não, Miguel Moreira. Miguel Moreira da Martins. Não, não tem dessa. Miguel Moreira Martins. Tá difícil, Miguel. Miguel Moreira Martins disse que a vida dele, que ele crê que a vida dele depende de Jesus Cristo. Glória a Deus. Você está com ele? Você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador? A Fátima declarou aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Meus irmãos, isso aqui é um símbolo. Eles estão vindo aqui porque eles creem e querem esse Cristo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você que levantou a mão e não veio. A transformação é sobrenatural. Eu não tenho poder nenhum. Quem transforma é o Espírito Santo de Deus. E Ele transforma o coração de todo aquele que faz uma profissão verdadeira. Esses fizeram. Se você entendeu também essa verdade do coração, busque, procure o acolhimento, procure o pastor Paulo lá. Busque, pode me procurar aqui no final, porque juntos nós podemos ter comunhão com Cristo e alegria plena. Amém? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, porque ela é a única saída para esse mundo perdido. Ela é a única saída para nós mesmos, pecadores impenitentes, Pai. Mas Tu tem graça e misericórdia. Jesus Cristo salva pela Sua morte, ressurreição, pela Sua obra, vida, morte e ressurreição. E o Espírito Santo de Deus trabalha transformando o coração do homem, Pai. Confirma, Senhor, confirma as afirmações que foram feitas agora nesta noite, Senhor. E que Tu seja para sempre a vida eterna no coração de cada um, Senhor, que Te confessa verdadeiramente, Pai. É por isso que Te pedimos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode ir com eles ali, por favor, tá?